Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos se colocar de pé e fazer um minuto de oração para que a gente possa receber a presença do Espírito Santo em nosso meio ainda mais, para compreender tudo aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite, amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, Jesus querido, estamos aqui, Senhor, para te agradecer por mais um estudo, ó Pai, a qual o Senhor preparou, para nós estarmos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, crescer na graça e no conhecimento, e nós sabemos que aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Jesus querido, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, recebendo ainda mais da Tua presença, estar aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas, Pai. Venha abençoar cada um de nós que aqui estamos, venha usar, Senhor, o Teu servo, a qual vai estar, Senhor, trazendo o estudo, que o Senhor venha usar ele, Senhor, com poder e autoridade, que o Senhor venha dar sabedoria para que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou em seu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu creio e sairemos daqui, Senhor, aprendendo, Senhor, um pouco mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Tome seus assentos e abra sua harpa juntamente comigo, número 39, para que nós possamos iniciar esse estudo. Aleluia. E louvar o nome do Senhor com este louvor, alvo mais que a neve. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão novas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna. Senhor, alvo
Aos irmãos da paz do Senhor, irmãos. Amém. Então vamos para mais uma noite de ensino. Aleluia. Aprendizado da palavra do Senhor, né? E eu creio, irmãos, que hoje Deus tem algo a revelar para nós. Nós vamos ver que a lição 10, e essa lição 10 nós vamos falar sobre santidade, a consciência da santidade. Vamos entender quais são as fases da santidade, os estágios, como alcançar a santidade e qual o objetivo da santidade para nós, irmãos. Seria a lição 10, então. Título: Desenvolver uma consciência de santidade. O texto áudio, irmãos, se encontra em Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14. Quem tem a revistinha pode acompanhar na Bíblia. Hebreus, capítulo 12, e versículo 14. Que diz assim, irmãos. Hebreus 12, 14. Diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A verdade prática fala assim, irmãos: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O textual, irmãos, e a verdade prática fala que sem santidade, sem buscar a santidade, nós não vamos encontrar a Deus. Sem buscar ter uma vida reta, uma vida sem erros, sem manchas, uma vida a qual respeita e obedece às vontades do Senhor, uma vida a qual cumpre aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Se nós não tivermos essa vida, irmãos, nós não vamos conhecer a Deus. A Bíblia é clara: somente através da santidade nós vamos ver a face do Senhor. E a leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13 ao 21. Eu leio primeiro, irmãos, e os demais. Versículo 13 diz assim, irmãos, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O 21 diz assim: E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Irmãos, essa é uma passagem muito linda de 1 Pedro, que nos fala sobre cingir os lombos com o entendimento, cingir os lombos com a sabedoria. Significa que vamos buscar mais de Deus. Quando a gente cinge os lombos, irmãos, nós temos revestido pela palavra do Senhor, pelo poder de Deus. E os demais versículos, irmãos, falam sobre ser obediente, não se conformar com as concupiscências, seja com os pecados, as vaidades. Eu não posso me conformar com os pecados, os irmãos também não podem se conformar com os pecados. Se conformar seria aceitar. Eu não aceito o pecado. Não estou dizendo que eu não peco, irmãos, mas nós temos que cuidar para que a gente não venhamos acabar se conformando com o pecado, que não tem mudança. E o pecado tem, irmãos. Qual que é a mudança? Qual que é a transformação de um homem pecador para um homem santo? É aceitar a Jesus. É ter Jesus como Salvador. Essa é a mudança. De um homem pecador e falho
eu passo a ser filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, alguém que escolheu o sacrifício da cruz, alguém que escolheu a Jesus, alguém que aceitou o sacrifício de Cristo. E os demais versículos falando, irmãos, sobre mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse foi o sangue, irmãos, que me salvou e salvou você. Aleluia. Um sangue sem contaminação, um sangue sem pecado, um sangue puro, que decidiu ser derramado por mim, que sou pecador, sou falho, por mim que muitas vezes sou sujeito ao pecado, mas pela misericórdia do Senhor e pela graça de Jesus Cristo, nós estamos aqui e temos a chance, irmãos, de um dia, através dessa santidade, ver a face do Senhor, mas somente graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Se alguém perguntar para mim ou para você, se não é o sacrifício de Jesus na cruz, nós conheceria Deus? Não, irmãos, porque a humanidade inteira, irmãos, estava condenada, mas através do sangue de Jesus, Ele tirou essa condenação e nos dá a chance de vida eterna. Muitos não querem, irmãos, essa chance, preferem a condenação da morte eterna. E isso é triste, irmãos, porque nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Jesus, o que Ele fez por mim e por nós, é triste saber que pessoas rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz. Automaticamente, quando rejeitam, irmãos, o Evangelho, rejeitam a Cristo. Quando rejeitam, irmãos, quando eu e você levamos a palavra do Senhor, rejeitam a Cristo. Isso é triste, irmãos. E o livro de Hebreus, como eu falei para os irmãos, é um versículo que mostra a importância em nós de praticar um estilo de vida que honre a Deus e nos prepare para viver com Ele. O Senhor quer, irmãos, que nós sigamos a sua direção. A direção de Deus, a direção de Jesus, nos dá o objetivo, irmãos, de nos levar ao céu. Esse é o nosso foco. E também, irmãos, que a gente viva em paz e harmonia com todos. Porque não adianta também, irmãos, eu querer o céu, mas não querer a paz com o meu irmão do lado. Como que eu somente vou querer o céu? Meu irmão do lado também quer o céu, e nós devemos viver em harmonia, para que quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, a gente suba junto, irmãos. Então, Aleluia. nós vamos agora para o primeiro subtópico, irmãos. A introdução diz assim, irmãos: a palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente, e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé em Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. Nessa lição estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Então, irmãos, a consciência, eu fui pesquisar o porquê na Bíblia fala consciência. Sabemos que tem a consciência de definição humana, mas tem a consciência através da Bíblia, definição espiritual. Então a consciência, irmãos, diz que ela é uma faculdade interior que nos permite distinguir entre o certo e o errado, e também, irmãos, refletir sobre nossas ações e pensamentos. Esse é o trabalho da consciência. A consciência, irmãos, é o guia moral que nos dá uma espécie de alerta sobre os comportamentos que a gente faz, comportamentos maus, atitudes, aqueles comportamentos, irmãos, que não estão de acordo com os valores e princípios de Deus. Então, irmãos, nós devemos moldar a nossa consciência de acordo com a palavra de Deus. A nossa consciência sendo moldada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus, ela é uma consciência pura, que nos leva à salvação, que nos leva a Jesus. Em Romanos 2,15 diz que a lei de Deus está escrita no coração das pessoas. A palavra de Deus ilumina nossos passos e nos guia em caminhos de retidão. Então, formando a consciência sensível à vontade de Deus. A consciência, então, irmãos, é tudo aquilo que muitas vezes a gente faz algo de errado e ela acusa: não faz isso é errado, isso não é certo, isso não é o que Deus quer. Essa é a consciência, irmãos, é aquilo que mostra para nós o que é certo e o que é errado. E o tópico 1, irmãos, fala sobre a perspectiva bíblica da santificação. E o subtópico número 1 diz: santificação no Antigo Testamento.
Enquanto eu leio, alguém pode deixar para mim Êxodo, capítulo 19, versículo 6? Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Diz assim, então, do hebraico, santificação no Antigo Testamento. Do hebraico, Kodesh, santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte, que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento como santidade, coisa santa, santuário, e outros 5, o adjetivo Kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada e santificada a Deus. Quem achou, pode ler, irmãos. E vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, o significado da palavra santidade tem raiz hebraica, tanto no Antigo quanto no Novo, mostra algo separado, algo que não faz parte de um todo. Então entendemos que nós somos separados para Deus. A Bíblia diz que quando Deus separou o seu povo, separou com uma nação santa, povo seu, escolhido deles, e nós hoje fazemos parte dessa separação. Teve um dia que nós aceitamos Jesus, e o dia que nós aceitamos Jesus, nós somos separados para Ele. Nós somos agora povo escolhido de Deus, um povo santo, um povo a qual Jesus derramou o seu sangue puro. Então, a palavra santidade, que vem do Antigo Testamento e do Novo, tem significado separado, algo que foi separado, colocado à parte, irmãos. Então, através desse tópico, nós podemos compreender a importância que a santidade exerce na Bíblia, irmãos. E isso nos dá uma ideia, nos ensina, no caso, que devemos viver separados do pecado e desenvolver uma vida consagrada a Deus, uma vida separada a Deus. E a santidade do Antigo Testamento, irmãos, é uma qualidade essencial de Deus, é um forte chamado para o seu povo. Nós vemos que quando Deus chamou o seu povo para ser dele, chamou como uma nação santa, povo santo, uma nação sacerdotal. E em Isaías 6:13 diz: Deus é descrito como santo, santo, santo. Esse, irmãos, é um atributo e é o fundamento para a santidade esperada do seu povo. Como Deus é santo, o que Ele espera do seu povo? Que seja santo também. Se o próprio Deus é santo, o que Ele espera de nós é santidade. É nós continuarmos separados à parte, escolhido por Ele. E em Levítico 19, do 1 ao 2, entendemos que Deus espera de nós, seu povo. Ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então é o que eu falei para os irmãos: se Deus é santo, Ele espera de nós a santidade também. E a santificação, irmãos, ela envolve a separação de tudo que é impuro e a dedicação a Deus. Deus chamou a nação de Israel, irmãos, para ser uma nação santa, um povo diferente dos outros, vivendo de acordo com seus mandamentos. Deus não queria que o povo dele fosse igual àquele povo pagão, que servia a vários deuses, que fazia tudo que é errado, sacrifício a outros deuses, faziam orgias, tudo que a imoralidade dava direito, eles faziam. Então Deus queria um povo separado, um povo santo, um povo puro, que não se contaminasse, irmãos, com as coisas desse mundo. Então, irmãos, Deus espera isso de nós hoje, porque nós somos seu povo também. E viver em santidade, irmãos, agrada a Deus e nos faz ficar em sua presença, tanto hoje, irmãos, quanto no futuro. Porque nós devemos ficar na presença do Senhor hoje, para que no futuro, quando Ele vai buscar a sua igreja, ou buscar talvez um de nós individual, que nós continuemos na presença dEle, mas aí lá na glória para sempre. Então, irmãos, é importante ficar na presença do Senhor aqui, porque somente estando na presença do Senhor aqui, aí nós vamos poder contemplar Ele lá no céu. E em Hebreus, irmãos, lemos isso,
que eu falei agora, que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Davi também disse, irmãos, no Salmo 24, versículo 3 ao 4, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Daí diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Aí eu quero chegar para os irmãos que essa é a separação, irmãos, daquele que é povo de Deus e do que não é povo de Deus. Se nós olharmos para o mundo, para como que as pessoas que estão no mundo agem, são totalmente diferentes de nós. Eles são escravos dos vícios, dos pecados, das coisas que o mundo oferece, e ainda eles têm a ideia de dizer que nós somos os escravos, que nós somos aprisionados ao Evangelho. Pelo contrário, irmãos, nós somos livres. E quando eu digo livre, irmãos, é que assim, nós podemos estar no vício, nós não queremos, porque a graça do Senhor está em nós. Eles são os aprisionados, porque muitas vezes querem largar os vícios, querem largar o mundo, mas não conseguem, não tem força. Aí tu quer dizer para os irmãos, quem são os aprisionados? Quem são os escravos? Nós não, irmãos, nós somos libertos, porque a Bíblia diz que o homem é escravo do pecado, mas quando aceita Jesus, irmãos, nós não passamos a ser escravos do pecado. Então hoje somos libertos, irmãos, e para isso continuar acontecendo, devemos continuar em santidade, buscar a pureza do Senhor, ser semelhante a Jesus. Jesus era puro, não tinha pecado, e nós temos que ser semelhante a Jesus. E o segundo subtópico nos fala no Novo Testamento. Nós vamos ver a santificação agora no Novo Testamento, irmãos. Diz assim, depois alguém pode abrir 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 11. Então diz assim: o verbo grego hagiazo quer dizer santificar. Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo, ser santo. Então esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Que achou quando lermos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Alguém achou? E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o verbo de santidade traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar. E essa purificação, irmãos, essa santidade, ela vem do alto, vem do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada do crente é uma obra autêntica do alto, ou seja, irmãos, de Deus através do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente fala que quando praticamos o mal ou o pecado, a gente entristece o Espírito Santo, porque ele está todo o tempo conosco. E o objetivo do Espírito Santo é fazer com que eu e você cada vez mais se afaste do pecado, cada vez mais busque ser santo. E quando ele vê que a gente ignora, irmãos, essa tarefa do Espírito Santo, ele se entristece. Então a santificação, irmãos, nesse sentido, ela vem do alto do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, hoje eu e você podemos ser separados, podemos ser santificados. Então no Novo Testamento, irmãos, a santidade ela é o resultado da graça divina, através do sacrifício de Jesus Cristo, e com o arrependimento e a confissão dos pecados. A partir daí, irmãos, começa a real transformação espiritual. Ela começa por dentro de nós. E por meio dessa transformação, o cristão, irmãos, nós podemos se separar, se distanciar de tudo que pode contaminar a nossa vida. Porque o propósito agora é caminhar para a santificação final, que é ser como Cristo é. E tudo isso, irmãos, começa a partir da nossa conversão, aceitando a Jesus, o sacrifício dele. A partir daí recebemos o Espírito Santo e ele começa a trabalhar em nossa vida, para que a gente comece a ser cada vez mais semelhante a Cristo,
para que Ele comece a operar em nós, arrancar todo o pecado, todo o embaraço, que Ele comece a moldar a nossa vida de acordo com o padrão que Deus quer. João 17:19 diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Qual que é essa verdade? A palavra de Deus, Jesus Cristo. Essa é a verdade, irmãos, que liberta, a verdade que santifica, a verdade que limpa. Essa é a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. E nós temos ela, irmãos, ao nosso alcance. Então, irmãos, nós precisamos nos esforçar para viver de acordo com a sua vontade. Santificarmos na verdade é falar a verdade em todas as ocasiões, é estudar a Bíblia Sagrada, é viver na verdade que é Jesus Cristo, é viver o padrão de vida, irmãos, que está na Bíblia, um padrão a qual quem vive nesse padrão aqui, irmãos, não vive no erro. Quem vive nesse padrão faz as vontades de Deus. E essa transformação, irmãos, e essa viver em santidade, irmãos, é algo assim que nós, crentes, temos o privilégio de ter. Nós vivemos na verdade, nós não vivemos no engano. Muitos por aí preferem viver no engano, aceitam o engano, preferem o engano, a vaidade, o conforto do engano, do que praticar a verdade. E nós, graças a Deus, hoje aqui temos uma congregação, um ministério, a qual prega a verdade. E o que sai da verdade a gente não aceita. A gente conhece, a gente passa a conhecer a verdade. E aí nós não passamos, irmãos, a ser mais enganados pelo inimigo, nem por aquelas ferramentas que ele usa para tentar mudar nossa mente, mudar nossa visão através da verdade. E essa transformação, irmãos, sobre a verdade, ela é uma transformação contínua. E ela é uma obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina de que a vontade de Deus para nós é a santificação. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, que é essa vontade do Senhor para nós, viver em santificação, santificação da verdade. Então, irmãos, essa busca pela santidade exige esforço pela graça de Deus, exige vigilância, mas ela é sustentada pela graça de Jesus, que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade, a sua boa vontade. Então essa é a boa vontade de Deus, que a gente vive em santidade de acordo com a palavra, que a gente não caia no engano, irmãos. E agora nós vamos ver o terceiro subtópico, irmãos, que fala sobre a santidade exigida na palavra. Alguém pode achar para mim em João, capítulo 17, versículo 17? João 17, 17. Então diz assim: em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária ele tem compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Quem achou pode ler, irmãos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É aquilo que eu falei, irmãos, antes. A palavra do Senhor é a verdade em nossa vida. E quando fala em santificar, devemos praticar e santificar na verdade. Ser cada vez mais santo, irmãos. Nós vivemos hoje numa geração onde o evangelho tem se corrompido. A maioria dos cristãos tem se corrompido. Eu posso até dizer mais, irmãos, tem se tornado um evangelho fraco, que quando vem a primeira luta, o tombo é certo. Um evangelho a qual não resiste por muito tempo a luta. Se Jesus resolver colocar no deserto para tentar moldar, ele cai, porque é um cristão fraco, é alguém que não se edifica, alguém que não busca viver na verdade. E por isso que é importante, irmãos, nós aqui hoje, viver na verdade, porque a Bíblia diz que as lutas virão, as provações virão, as tentações virão, e somente vivendo na verdade, nós aprendemos na lição passada, que estando na verdade, irmãos, estando capacitados, revestidos na verdade, nós podemos resistir qualquer luta, qualquer provação, seja ela qual for, nós vamos resistir.
Então, irmãos, essa santidade exigida pela palavra, ela diz que a exigência de santidade não é uma invenção humana ou cobrada pelo homem. Não é o que eles tentam colocar o mundo fora, irmãos. Uma santidade fraca, como eu falei, um evangelho falho, um evangelho que não traz verdade. Não, irmãos. Essa santidade que nós falamos, ela vem de acordo com a palavra. E é uma ordem divina expressada em toda a Escritura. Deus nos convoca a viver em santidade após a transformação em Cristo, como podemos ver em 2 Coríntios 5,17. Então, irmãos, nessa nova caminhada com Cristo, não podemos mais permitir que nós seja novamente dominado pelo pecado, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Temos que buscar uma vida consagrada a Deus, uma vida, irmãos, de total dedicação a Ele. Devemos nos afastar cada vez mais do pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos rodeia. Então devemos nos distanciar, irmãos, nos afastar cada vez mais do pecado. Nós, irmãos, que já temos esse compromisso com Cristo, já conhecemos a verdade, temos a experiência de pertencer a Cristo, de escolher Ele como Salvador, nós sabemos, irmãos, que devemos nos distanciar cada vez mais do pecado e se santificar ainda mais em Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos entendam que é impossível, irmãos, viver segundo a vontade de Deus sem a prática da santidade. Não existe. Eu não posso, irmãos, querer viver a vontade de Deus sem ter a prática da santidade em mim. Um exemplo, eu não posso querer viver na presença do Senhor lá no mundo. Um exemplo, em bares. Eu pertenço a Deus, mas eu escuto uma música ali. Eu sirvo a Deus, quero ser santo, mas eu vejo coisas impuras no telefone. Eu sirvo a Deus, mas sou santo, mas eu cobiço algo que não é meu. Eu tenho inveja. Não, irmãos, isso jamais, não tem como acontecer. Então, se eu quero, irmãos, viver segundo a vontade de Deus, na presença de Deus, eu tenho que praticar a santidade. Eu tenho que me tornar cada vez mais santo. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado, evitar o pecado a todo custo, é estar sempre segundo a vontade de Deus, irmãos, fazendo a vontade de Deus. Então isso é algo, irmãos, inegociável. Não existe uma forma de escolher entre uma coisa e outra, não existe isso. A santificação é a resposta à salvação que recebemos de Deus e deve ser demonstrada, irmãos, pelos frutos que nós produzimos. Esses frutos, irmãos, nós vemos lá em Gálatas 5:22. Então devemos buscar, irmãos, cada dia mais a santificação e fazer a vontade de Deus em tudo, irmãos. E através do Espírito Santo e pela graça divina, nós somos capacitados a construir um padrão de vida santificado e agradável a Deus. Através, irmãos, de fazer a vontade do Senhor, viver em santidade, nós vamos produzir frutos bons, não aqueles frutos ruins. E nós vamos conseguir, irmãos, construir em nós um padrão de santidade, um padrão ao qual Jesus aprova. Qual é o padrão de santidade? O padrão que Jesus nos apresenta. Ser cada vez mais semelhante a Ele em tudo. Porque quando Jesus veio aqui na terra, irmãos, Ele não veio só com a missão de nos salvar. É de mostrar o caminho da salvação. É de mostrar como permanecer fiel a Deus, de como permanecer santo. Ele nos mostrou, irmãos, em tudo. A vida inteira de Jesus aqui, até relatado na Bíblia, mostra que o padrão que Ele nos deixou é um padrão ao qual nós podemos ver que nós conseguimos fugir da aparência do mal, fugir do pecado, se afastar cada vez mais do pecado. Mas o problema é que muitas vezes, irmãos, como a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes ela nos deixa fraco, que ao invés de fugir do pecado, a gente acaba caindo nele. E eu não digo, irmãos, isso só para vocês, para mim também. Muitas vezes, irmãos, a gente deixa o pecado falar mais alto e acabamos pecando. E é só pela misericórdia do Senhor, irmãos. Mas a única forma, irmãos, de nós conseguir construir esse padrão é continuar na presença do Senhor. Pecou, irmãos, se arrependa, peça perdão a Ele. Jesus é rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia, e além de tudo Ele é justo. E então, esse seria o primeiro tópico, irmãos. Primeiro tópico. Não sei se os irmãos têm alguma pergunta, alguma coisa, senão a gente já passa para o segundo aí. Não?
segundo, nós vamos ver a santificação e os estágios dela. Seria o segundo subtópico, fala as santificações e os seus estágios. O primeiro subtópico diz assim, irmãos, a realidade da santificação. Diz assim, a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato ou um estado e um processo pela qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Santificação inicial, que seria posicional, tomar posição, né? A santificação progressiva e a glorificação. Então aqui vemos que existem 3 estágios. Então, o primeiro ato seria uma separação do mundo. É aquela qual nós nos convertemos a Jesus. E nos leva, o processo da santificação é fazer com que a gente se torne semelhante ao nosso Senhor Jesus. Como eu falei para os irmãos, tornar-se semelhante ao caráter de Jesus. Então, irmãos, a santificação bíblica ela é um processo que vai surgindo ao longo da vida do crente, de quem aceitou o Evangelho da salvação. Como eu falei para os irmãos, se iniciando com a sua separação para Deus, onde o crente vai avançando em sua conformidade com Jesus Cristo. E aí o resultado em sua glorificação na presença de Deus. Então, irmãos, ela é um trabalho contínuo do Espírito Santo em nós e que nos capacita a viver vidas santas e piedosas nesse mundo. Enquanto nós aguardamos ansiosos a revelação final da nossa santificação na glória vindoura. Que aqui fala no final, que seria enquanto aguardamos ansiosos a revelação final da nossa santificação final, seria lá na glória. Aí é quando nós vamos ter um corpo santo, incorruptível. Essa é a fase final da santificação e é a qual nós aguardamos, irmãos, como igreja. Então, irmãos, eu quero crer que todos nós aqui, nós já passamos do primeiro estágio da santificação. Nós estamos no segundo estágio, que é aquela qual nós estamos nos moldando com o caráter de Jesus. E aqui diz que essa santificação, esse trabalho do Espírito Santo, ele é contínuo, ele não para. É em todo tempo, nos moldando de acordo com o padrão de Jesus, de acordo com o padrão a qual Deus quer de mim e de você. E aí, como resultado, o terceiro estágio é quando nós vamos subir aos céus, arrebatados, e aí vamos ter um corpo de glória, um corpo glorificado. A Bíblia diz que ele é semelhante aos anjos. Essa, irmãos, seria a santificação da fase final, que é a minha e a tua vitória. Porque quando isso acontecer, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, e aí ele mandar dizer aquela palavra que eu creio que todos os irmãos aguardam, entrar em bendito do meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que eu preparei. Vai ser lindo, irmãos. Eu quero crer que vai ser maravilhoso saber que a gente viveu várias lutas aqui, o pecado tentou bater em nós, o inimigo tentou nos derrubar, mas nessa fase final nós vencemos. Essa é a vitória de todo cristão, irmãos. Então, e o segundo subtópico, irmãos, vai falar sobre os 3 estágios, a qual nós vimos no primeiro, agora vai definir o que são esses 3 estágios. Alguém pode achar para mim 1 João capítulo 3, versículo 2? 1 João capítulo 3 e o versículo 2. Aí depois pode ler. Diz assim, então, irmãos: em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Em segundo lugar, ao estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, irmãos,
que seria o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Jesus. Ele receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Então, irmãos, esses aqui são os 3 estágios. O primeiro, que diz o estágio inicial, que seria o posicional, qual eu e você tomamos posição de aceitar a Jesus. Essa, então, irmãos, ocorre no momento da conversão, como eu falei para os irmãos. É quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Salvador, ela é, na hora, santificada, ou seja, separada para Deus. Quem achou o versículo, pode ler, irmãos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém. Eu estou falando para os irmãos, nós somos agora filhos de Deus. E Jesus disse que Paulo dizer que ainda nós não está manifestado o que nós havemos de ser, mas um dia, irmãos, vai se manifestar. Eu quero crer que está breve, irmãos, breve esse dia. Então, nessa fase, irmãos, o novo crente é declarado santo por causa do sacrifício de Cristo, através da sua obra de salvação na cruz. E o convertido, irmãos, toma a posição de ser de Cristo. Diz em 1 Coríntios 1:30, diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós agora, irmãos, pertencemos a Jesus Cristo. Nessa nossa primeira fase de santificação. A partir do momento que eu tomei posição na minha conversão de aceitar a Jesus Cristo, eu passo a ser, irmãos, de Jesus Cristo, a fazer parte de uma família a qual aceitou a Jesus Cristo, uma família cristã, a qual se diz filhos de Deus. E essa é a primeira parte da santificação. A segunda parte fala sobre a santificação progressiva, que é aquela que eu falei para os irmãos, que é uma ação contínua do Espírito Santo, todos os dias, em todo momento, fazendo com que nós, irmãos, podemos ser cada vez mais puros, separados do pecado, fugir do pecado. Essa é a progressiva. Então, esse, irmãos, é um processo contínuo que não para, onde o crente agora cresce em santidade. Como eu falei para os irmãos, ele vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E esse estágio, irmãos, se evidencia por uma transformação gradual, ou seja, aos poucos. Vai ser aos poucos. Nós vamos nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, com o padrão que Jesus nos deixou. E ela é uma ação contínua na vida do crente, pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Em Filipenses 2:12 diz, irmãos: portanto, meus amados, assim como sempre obedeceste não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, o que Paulo quer nos alertar é que nós devemos desenvolver essa prática da santidade em nossa vida, a obediência a Deus, a vivermos segundo a palavra de Deus, em todo momento. Paulo nos exorta, irmãos, a viver na presença do Senhor em todo momento. Eu não posso viver na presença do Senhor somente quando eu estou na igreja. Sair da igreja, já não sou mais como aquele crente que estava aqui dentro. Já não glorifico, não agradeço a Deus, não agrado a Ele, não falo com Ele, não converso com Ele, não pratico as boas obras, não busco a presença dEle. Irmãos, é em todo o tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na igreja, no meio da família. Em todo o tempo, irmãos, nós devemos refletir Jesus em nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós temos um padrão diferente, algo que diferencia nós dos demais. Aí eu volto para quando Deus separou o seu povo. Ele queria um povo diferente do que havia na terra, um povo escolhido a qual servia a Ele de inteiro coração, a qual não praticava a maldade do pecado. Então é esse o padrão que Jesus quer de nós aqui na terra. E muitas vezes nós somos confrontados com essa diferença. Muitas vezes as pessoas do mundo nos confrontam. E é aí que eu devo mostrar a quem eu sirvo, o caráter de Jesus. E devo dizer, eu sirvo a Jesus por causa disso, isso e isso.
Eu era como você, um pecador escravo do pecado, cheio de vícios. Hoje eu sou liberto por Jesus Cristo. Hoje eu tenho um padrão diferente de vida, a qual eu sou livre através do sangue de Jesus. Então é isso que Jesus requer de nós, irmãos. Então quando eu digo convocado, no caso que nós devemos ser convocados a praticar essa santidade em nós, é que a verdade, irmãos, que a palavra de Deus nos tem aqui, que a gente deve cooperar com o Espírito Santo, a trabalhar com o Espírito Santo, renunciando ao pecado e cultivando e mantendo virtudes cristãs de quem serve a Cristo. O Espírito Santo, como eu falei no início, ele nos alerta. Ele usa, irmãos, de vários meios para nos alertar que nós estamos errados. Mas se eu não quiser mudar, ele não pode obrigar nada em nós. O Espírito Santo não me obriga, irmãos, a estar totalmente na presença de Deus. Ele mostra o caminho. O Espírito Santo mostra, ele fala, aí está errado, não é esse caminho a qual Deus quer, não é esse caminho. Mas se eu insistir por outro caminho, ele não vai interferir. Então, em todo o tempo, irmãos, nós devemos estar cooperando. Cooperando seria trabalhando junto, de mãos dadas no Espírito Santo, lado a lado. E somente assim, irmãos, nós vamos permanecer firmes em Deus. E durante essa fase, irmãos, o crente tem que estar atento, irmãos, vigilante, sempre buscando a pureza de coração e fazendo a vontade de Deus, porque o inimigo em todo o tempo vai querer parar, irmãos, esse processo da santidade em nossa vida. Ele não quer ver nós parecidos com Jesus de forma alguma. Então essa santificação progressiva, irmãos, ela envolve luta e esforço, mas como eu falei antes, a graça de Deus que opera em nós sustenta nós e nos ajuda a permanecer firmes. É através da graça de Jesus, é através do poder do Espírito Santo, trabalhar o Espírito Santo em nossa vida. Aí nós vamos para a terceira e última fase, irmãos, que essa, como para os irmãos, que é tremenda, que seria a fase da glorificação. Essa, irmãos, é um estágio final da santificação, e ela vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Nesse acontecimento, nós, os crentes, seremos completamente, irmãos, libertos do pecado e todas as consequências do pecado. Então nós vamos receber, irmãos, corpos glorificados e perfeitos. 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, como nós vemos antes. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, irmãos, a glorificação é o ponto mais alto da santificação, quando a imagem de Cristo será totalmente refletida em nós. Esse é o ponto mais alto da santificação. Nós estamos nos preparando para isso, para esse ponto mais alto. Eu li uma pregação nesse dia, irmãos, um estudo, que fala sobre como é o céu. A gente sabe que o céu... Pode falar? Só uma pergunta, irmão, dúvida mesmo. Ali quando Jesus ressuscita e ele aparece para os seus apóstolos, ele já estava com o corpo glorificado, né? Sim, porque isso vai ser como nós o veremos, né? Vai ser assim. Nós vamos ter o mesmo corpo, não só com um corpo glorificado. Não é esse corpo falho. Não é esse corpo a qual a corpo perfeito. Corpo perfeito. Um corpo perfeito. Em glória. E isso é o que nós almejamos, como eu falei. Aqui, irmãos, é somente um ensaio. Aqui nós estamos nos preparando o nosso espírito, preparando, irmãos, a nossa vida para que lá no céu a gente receba esse corpo glorificado. E, se não me engano, é em João que eu li, né, irmãos? Porque diz ali, ó, Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então isso é tremendo, irmãos. Nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo, um corpo glorificado. A Bíblia diz que Ele é semelhante aos anjos, e é tremendo. Quando eu começo a falar sobre a volta de Cristo, o sacrifício de Cristo, irmãos, para mim é tremendo. Eu acho muito linda essa passagem. Muitos hoje não pregam mais o sacrifício de Cristo, não pregam mais que nós devemos ficar firmes para um dia nós ver o corpo dele, o corpo que ele entregou por amor de nós. Muitas pessoas hoje, irmãos, preferem pregar bênçãos, prosperidade, e não é o que a gente espera. Na verdade, nós aguardamos o céu. E
como eu estava falando, o céu, irmãos, foi preparado para mim e para você. E aí eu li uma passagem que diz que por que Deus fala que as ruas serão de ouro e os muros de cristais? A gente sabe que o ouro aqui, irmãos, foi motivo de muita morte, briga, é algo que é dito como valioso aqui. E lá o ouro não vai ter valor algum a não ser para a gente pisar, porque a glória do Senhor é valiosa. Então o ouro vai ser para nós pisar, vai ser a nossa rua onde vamos andar. Para ter ideia que tudo aquilo onde o homem briga hoje, mata, lá não tem valor nenhum. O único valor, a única glória lá seria Deus. Então isso é tremendo, irmãos, é tremendo. E nós vamos para o terceiro, então, que fala sobre o terceiro. Deixa eu falar sobre o alvo da santificação, né, irmãos? Então diz assim: segundo o estudo dos 3 estágios de santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Irmãos, nós somos chamados a guardar os mandamentos do Senhor, a cumprir as vontades dele, de modo a sermos moradas do Senhor. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Deus mora nos céus, mas habita conosco também. Então, e para nós, irmãos, continuar sentindo essa presença do Senhor, saber que Deus habita em nós, nós devemos guardar, ser obedientes à voz do Senhor, estar sempre na presença dele, moldar a nossa vida de acordo com os princípios da Bíblia, irmãos. Sabemos que o mundo tem moldado pessoas de acordo com o mundo, do jeito que eles querem, mas nós somos a diferença. Então, irmãos, nós vemos que o crente em Jesus, ele conduz a sua vida aqui no mundo com um objetivo bem claro, irmãos. Paulo nos ensina isso, quando disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o nosso alvo aqui é Cristo Jesus, a nossa salvação. Na verdade, nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos, irmãos, sobre a santificação, o objetivo, nós estamos falando, nos referindo ao processo onde os servos de Cristo se esforçam para moldar nossos comportamentos, ações e atitudes de acordo com o caráter de Cristo. Os nossos comportamentos aqui na terra devem ser de acordo com o caráter de Jesus. Não um comportamento vil, um comportamento errado, atitudes erradas, ações erradas. As nossas atitudes, irmãos, em tudo nós devemos refletir a Cristo em nossa vida, mostrar o padrão de Cristo. Nós sempre reconhecemos as pessoas que são de Deus pelo brilho, né, irmão? Olhamos assim, tem algo diferente, aí vemos o brilho do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, irmãos, que a gente reflita Deus em nossa vida, que nós tenhamos em nossa vida, irmãos, possamos refletir Jesus, o caráter de Jesus. Nós estamos vivendo, irmãos, os 2 primeiros estágios, nós estamos vendo os 2 primeiros estágios aqui, que seria a santificação, e o terceiro estágio é aquilo que a gente mais aguarda, que seria da volta, da segunda vinda de Jesus, que é o estágio onde nós vamos estar presentes com aquele que tanto nos amou, que deu seu único Filho. Então, irmãos, nós devemos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, mostrando amor, compaixão, misericórdia, irmãos, a santidade e a verdade em todas as ações. Então, o propósito da santificação, irmãos, é que nossa transformação nos eleve ao padrão de Jesus. Irmãos, é tremendo e eu sei que é encorajador para mim e para você, a gente saber que mesmo a gente sendo frágil, irmãos, como eu falei antes, fraco, mesmo a gente sendo imperfeitos, com tantas falhas, mas o Espírito Santo está trabalhando, irmãos, em nós em todo o tempo, para que essa fragilidade, essas imperfeições não possam fazer com que a gente caia, que a gente volte atrás. Ele começa a trabalhar para moldar a nós de acordo com a imagem de Cristo, de acordo com os padrões de Cristo. Ele trabalha em todo o tempo. Eu quero ver que quando o Espírito Santo vê, o Gilson errou aqui, eu vou trabalhar nessa área porque ele está errando. Eu quero que ele continue sendo o padrão de Jesus. O Gilson foi para esse lado aqui, eu vou puxar ele para o outro lado e volto, vou trazer. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. Eu sempre digo muitas vezes aquela voz da consciência que a gente ouve, fulano, não faz isso, isso é errado. É o Espírito Santo nos alertando.
porque Ele está em todo o tempo, irmãos, trabalhando para que a gente continue firme. Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que faz com que a gente permaneça firme no caminho de Jesus, para que um dia a gente possa subir para os céus, irmãos. Então, nesse processo, nós temos que diariamente, isso é um compromisso nosso, nós temos que fazer, de abandonar o pecado e cultivar essas virtudes, irmãos, que refletem a imagem e o caráter de Jesus. Em todo o tempo, irmãos, eu devo abandonar, seja o pecado que a gente cometa, abandone, não faça mais, não peques mais. Jesus disse isso para a mulher, quando ela disse: onde estão os teus acusadores? Ele falou: vá e não peques mais. O que ele quis dizer com isso? Não cometa mais esse pecado, não caia mais na tolice de fazer esse pecado, não erre mais. Então é isso que Jesus quer dizer para nós, que a gente não peque mais. Às vezes é com pecado, irmãos, que é difícil muitas vezes a gente largar, mas nós temos que nos esforçar para largar esse pecado, porque com certeza esse pecado, irmãos, pode ser aquele detalhe que vai nos afastar da presença do Senhor, que vai nos enfraquecer espiritualmente, e aí o inimigo vem e derruba. Então, irmãos, Deus nos chama a ser santo porque Ele é santo. Está escrito em 1 Pedro 1,16. Então devemos, irmãos, nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11 diz isso. Então isso significa, irmãos, que a nossa vida, nossa forma de viver, no caso, deve ser guiada pelo Espírito Santo, que nos capacita a resistir às tentações e a viver uma vida que honre a Ele, honre a Cristo. Vocês, irmãos, têm alguma pergunta desse tópico 3, 2? Na verdade, só acrescentar isso que o senhor falou sobre o Espírito Santo, como é bom, né? Também, às vezes, quando eu digo por mim, quando eu erro, quando eu peco, cometo alguma coisa, não consigo nem dormir, sabe? Eu deito a cabeça no travesseiro e vem aquele sentimento de culpa, eu me sinto a pior pessoa do mundo, assim. Me dá uma dor assim dentro do peito e uma coisa que não me deixa quieto, sabe? Até eu não pegar, pedir perdão pra Deus, uma coisa assim que eu... E tem pessoas que perdem esse temor, né? É verdade. Não estão nem aí, pecam e se afundam, um pecado puxa o outro, um pecado puxa o outro. Pessoas começaram a ignorar o vosso Espírito Santo, porque isso é o Espírito Santo trabalhando na tua vida, porque Ele conhece a nossa vida, Ele sabe onde a gente errou. Muitas vezes a gente pode esconder de um e de outro, não é? Mas o Espírito Santo, Deus não esconde. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nosso favor, nos moldando, como o irmão Léo disse: isso está errado, faz assim, esse não é o caminho. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos guia. Ele diz que Ele é o que nos guia na verdade, nos guia, irmãos, em direção a Deus. E muitas vezes a gente ignora a voz do Espírito Santo. A gente muitas vezes quer deixar o Espírito Santo de lado. A gente quer agir por conta própria, do jeito que eu quero, do modo que eu quero, da maneira que eu quero. Esse é o meu jeito. É aquela famosa frase que eles dizem: esse é o meu jeito, eu não mudo. Muitos dizem isso: eu nasci assim e eu vou ser assim. Isso é totalmente errado. Isso até é algo dito pelo inimigo. Porque, irmãos, em Cristo Jesus nós temos mudança sim. Não é porque eu fiz isso eu não vou mudar. Eu mudo, eu consigo mudar. Porque a Bíblia diz que nós devemos mudar os comportamentos, ações e atitudes. O comportamento que é mau, eu consigo mudar porque o Espírito Santo me auxilia. Aquela ação que eu fiz errado, o Espírito Santo muda. Aquelas atitudes a qual eu peco e erro, Ele muda. Mas nós devemos dar a forma. É que nós estudamos, teve um estudo a respeito do pecado, né? 2 processos, arrepender e abandonar. Isso. Não conseguir só se arrepender e não abandonar, tu vai continuar pecando. E se afundando cada vez mais. E um puxa o outro. E Tem aí muitas chega pessoas que se arrependem, pedem perdão, mas Não, continua praticando. E aí chega um momento, irmão Sandro, que na verdade essa pessoa se arrependeu, né? Mas não abandonou. E vai chegar um momento que ela não vai mais nem se arrepender. Ela não consegue mais abandonar o pecado, não se arrepende mais. Ela vai deixar ser moldada, dominada totalmente pelo pecado. E esse é um perigo. Para nós cristãos que queremos subir para o céu, é um perigo. Porque, como eu falei, irmãos, é isso que pode nos afastar. É um detalhe que pode nos afastar. Irmãos, é só pegar uma passagem que fala que em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, eu louvei. E aí Jesus disse: apartai-vos, irmãos, conheço. Se vamos prestar atenção, com certeza é algo que Ele
pregava bem, mas não abandonava o pecado. Cantava bem, mas tinha alguma coisa que o Espírito Santo queria que ele abandonasse, não abandonou. E isso foi o que impediu. A Bíblia fala que a gente tem que vencer os pecados só dessa forma, se arrepender, abandonando. Senão tu não consegue vencer ele, né? Porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Quando fala rico em misericórdia, e diz também que as misericórdias de Deus duram para sempre. Então, se a gente manifestar o arrependimento puro, de coração, não voltando a pecar, Deus nos perdoa. Deus nos dá mais uma chance, né? Esse dia eu estava conversando com o irmão Cláudio, né? De tanto o cara brincar, tem pessoas que brincam tanto, que eles expulsam o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala, mas chega um ponto que o Espírito Santo fica quieto. E que nem o Espírito Santo, né? Todos nós aqui que temos o Espírito Santo sabe, na hora boa está com nós, na hora ruim. Mas de tanto tem pessoas que brincam tanto com Deus que o Espírito Santo se cala. Sim. É verdade, tem pessoas que não é que perderam, mas o Espírito, não é que perderam o temor, vamos dizer assim, mas o Espírito Santo não fala mais. Não convence mais. Não. É verdade. Muitas pessoas até usam a palavra de Deus como forma de brincadeira e atrair. Eu vi uma pregação que talvez irmãos viram, um pastorinho que não fala nome, bem conhecido, que brincou com aquela passagem de Lázaro. Que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, que Jesus era tão brincalhão a ponto de zombar da dor daquelas irmãs. E aí foi lançando brincadeira, e aquilo lá se tornou um stand-up, brincando. Pegou aquela passagem que apagou o milagre de Jesus e aí transformou numa brincadeira. E ele explica por que aquilo ali teve que acontecer, né? É explicado de como é que a pessoa que conhece vai subir no altar e vai brincar. Se tem a explicação por que aconteceu aquilo. E brincou, irmãos, tem muita gente usando o Evangelho como forma de arrancar dinheiro e brincadeira. Conseguir seguidor. Eu hoje pude, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu ainda não preguei no altar, mas eu já preguei muito fora do altar. Hoje eu tive essa oportunidade, mesmo que por uns 20 minutinhos, mas eu consegui colocar muitas coisas de Deus na vida de uma pessoa. Sim. E enche a gente de uma forma, irmão, que é diferente. Na verdade não enche, tem aquilo, ela transborda, tu consegue passar. E se torna gratificante pra gente falar do amor de Deus. É verdade. Porque as pessoas aí fora, tem muitos que vão na igreja, mas eles não conseguem assimilar as coisas de Deus, só um pouco, uma metade, até uma parte. Daí quando tu explica certas coisas para as pessoas, elas, mas é assim. Não teve alguém que sentou e explicou. Sim. Não, é assim, é assim. Daí quando elas veem, mesmo que pela boca de qualquer servo de Deus, é gratificante. É verdade. E é o que Deus quer da gente, irmãos. É pregar o Evangelho. O irmão deu uma vez, em tempo e fora de tempo. É pregar o Evangelho. Se for para uma pessoa só, irmão Alessandro, como eu falei, é gratificante, vale a pena. Vale a pena. Eu estava direcionando para uma, mas tinha 5 pessoas, e elas 5 escutaram. E aquela uma que não pregou pode ser um canal de bênção nas outras. Verdade. Isso é tremendo, E nós vamos agora para o terceiro tópico, que fala sobre o julgamento de Deus, julgamento do Deus Santo. E o primeiro tópico diz assim, irmãos, o Deus Santo. Alguém pode chamar Isaías 57:15? Isaías, capítulo 57, versículo 15. Então diz assim: a Bíblia revela Deus como o Santo de Israel. Com o nome santo, os serafins declaram sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Ok, já pode ler. Porque assim diz o alto
e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém. Então, irmãos, como a gente viu ali, através do versículo bíblico, Deus é santo, infinitamente santo. Os anjos cantam santo, santo, santo. Aleluia. Então, se Ele é santo, Ele quer de nós santidade, Ele quer de nós pureza, e que a gente possa, irmãos, se igualar a esse padrão de Deus, quer ser cada vez mais santo, porque diz ali o versículo de Levítico 19:2: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, irmãos, nós somos chamados a ser santos nessa nossa jornada de vida, nessa nossa caminhada. Em toda a tua trajetória aqui na terra, nós devemos, irmãos, ser cada vez mais santos. Eu não sei quanto tempo cada um de nós tem na trajetória. E se talvez Jesus vai buscar alguém individual, cada um tem seu tempo, a gente é limitado aqui. Mas, nesse tempo a qual Deus nos dá aqui na terra, irmãos, que a gente possa mostrar esse padrão de santidade, que possam ver em nós esse padrão de santidade, que possam se espelhar em nós. Como disse o pregador, quando alguém diz se espelhar em nós, será que é bom ou é ruim? Isso nos faz, irmãos, a ter uma autoanálise. Será que eu estou sendo um bom espelho? Será que realmente eu estou sendo alguém que tem uma boa influência? Será que eu estou demonstrando um padrão de santidade para alguém se espelhar em mim? E isso realmente é tremendo, irmãos, faz com que a gente se analise. O que eu faço durante o dia? Em que eu erro? Será que realmente eu estou transparecendo aquilo que eu digo que eu sou? Porque a gente falar que eu sou santo, eu não peco, ou eu não faço isso, faço aquilo, isso é fácil. Mas eu quero viver isso, irmãos. Isso é difícil. Por isso que muitas vezes nós temos que cuidar e vigiar, para que a gente venha ser esse padrão que Cristo quer. Para que as pessoas talvez não precisem nem falar com a gente, mas vejam a diferença. Olhem, por exemplo, olha, o Felipe é diferente. O que ele tem de diferente? Vou procurar saber, que eles vão ver que é Cristo na vida dele. Eu também quero ser Cristo. Talvez pessoas que conheceram o nosso passado, né, Felipe? Que olham como o Gilson era antigamente e olham o Gilson como está hoje. Muitos talvez vão criticar, talvez não vão acreditar na mudança da gente, mas a maioria vão querer conhecer essa mudança. A maioria das pregações que a gente escuta aqui, quando os pregadores vêm, eles dizem: olha, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Eu era impossível, mas quando eu conheci a Cristo, eu mudei. E aí tem testemunho de pessoas que dizem: fulano era assim mesmo, fulano não prestava, mas para Jesus ele tinha um valor. E Jesus mudou a vida dele, mudou totalmente as atitudes. Então, irmãos, podemos ver que a Bíblia declara sem dúvida alguma, como eu falei antes, que Deus ele é santo, e ele, além de santo, é santo e justo. E por isso Deus jamais, irmãos, tem um detalhe, por Deus ser santo e justo, ele jamais vai deixar de punir os pecados. Jamais. Ele vai punir o pecado. Mas ele também, irmãos, vai abençoar aqueles que vivem de acordo com a sua vontade no caminho de santidade. Nós queremos ser abençoados? Então vamos viver um caminho de santidade, viver de acordo com o padrão de Jesus. Somente assim nós vamos ser abençoados. E sabemos, irmãos, que já tem reservado um dia que Deus vai julgar a todos segundo as suas práticas, segundo o que praticamos, que é aquilo que eu falei para os irmãos. Vai chegar um dia, esse dia já está reservado para mim e para você, que Deus vai abrir o livro da vida, vai chamar o Gilson e dizer: Gilson, lá você fez isso, isso e isso, mas você se arrependeu. Lá, Gilson, você demonstrou qualidade. Lá você buscou a minha presença. Lá você tentou em todo o tempo se moldar a minha vontade. Vai estar escrito lá, irmãos. Lá você praticou boas obras. Lá você cumpriu o meu ID. Tudo isso vai estar escrito lá. Mas também vai estar escrito: Gilson, você, se porventura eu vier a pecar no Gilson, você fez isso, isso e isso. Ou para alguém, você falando, praticou isso, isso e isso. Você não se dobrou a mim. Você não aceitou meu evangelho. Você tocou as pessoas que eu enviava para pregar a palavra para você.
Você não aceitou o meu padrão de vida. E aí vai dizer, apartai-vos de mim. Isso que é triste, irmãos. Então, Paulo, irmãos, em Romanos 2,6 diz: Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5 e o 10, se não me engano, diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para receber de acordo com as ações praticadas. Então, sabemos, irmãos, que vai ter um julgamento tanto para os santos, né, quanto para aqueles pecadores, aqueles que não aceitam a transformação. Nós todos vamos ser julgados, irmãos. E esse Deus que a gente serve, irmãos, que hoje servimos, o Deus único, santo e justo, Ele tem oferecido a todos, irmãos, a todos, muitas oportunidades de arrependimento. A muitos. Deus tem oferecido à humanidade inteira a oportunidade de se arrepender dos pecados, das práticas pecaminosas, a largar de mão o pecado, a idolatria, tudo. Que a gente venha largar todos os vícios para que a gente evite essa condenação eterna. Deus tem dado oportunidade para todos, para que a gente venha evitar essa condenação eterna, seria a morte eterna. E isso, irmãos, é uma demonstração de amor por todos nós. É como de um pai para um filho. O pai não quer ver o filho errando, ele vai dando oportunidade. Assim é um pai. Mas chega uma hora que ele tem que corrigir, e assim é Deus, chega uma hora que ele tem que nos dar um puxão de orelha. Então Deus, em sua santidade, irmãos, não pode tolerar o pecado. A sua justiça exige que o pecado seja punido, mas Deus também oferece misericórdia e perdão, irmãos, para aquele que se arrepende, como nós falamos antes. Então, irmãos, não se trata de um julgamento para condenação, mas de recompensa também de acordo com a fidelidade e obediência a Deus. Não é somente o julgamento e condenação, mas aqueles que forem fiéis a Deus vão ser recompensados. Nós seremos recompensados. E aí nós vamos para o segundo tópico, que fala a santidade exigida para todos os crentes. Seria para todos nós. Que fala assim: a igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo nesse mundo, comprados pelo seu sangue precioso, somos exortados, irmãos, ensinados e convocados a andar em santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. Alguém pode ler para mim Romanos 12, versículo 1? Romanos 12, versículo 1. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Quem pode ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós devemos ser santos e agradáveis a Deus em nosso culto. Seria aquele culto, irmãos, não somente aqui dentro da igreja, mas fora também. Se apresentar diante de Deus agradável, irmãos, de coração puro, sem pecado, sem erro. Alguém que se arrependeu dos seus pecados e hoje vive uma vida totalmente diferente, transformada. Então, irmãos, todos os cristãos são chamados a seguir esse modelo que nós falamos, o modelo de Jesus, principalmente, irmãos, na santidade. Como já vimos, a santificação, irmãos, ela é um processo contínuo de crescimento, já vimos isso, e um processo também de transformação contínua, onde o cristão se afasta do pecado, esse é o primeiro passo, e se consagra totalmente a Deus com todo o seu ser e também com todo o coração. Esse processo, irmãos, reflete o caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo em um mundo cheio de pecados. Isso se reflete a diferença em nós, de modo que as boas obras dos crentes glorifiquem o nome do Senhor, como está escrito em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e a glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos chamados a viver uma diferença nesse mundo de pecado.
nós, irmãos, temos que ser a luz do mundo, o sal da terra. Aleluia. Nós temos que demonstrar a diferença. Nós temos que, quando estivermos, talvez, num ambiente de trabalho, familiar, aonde sabemos que todos nós temos familiares que são crentes e muitos que não são, mas eles têm que enxergar a diferença. Eles não podem olhar para nós ali como eles estavam, colocar todos nós no mesmo saco. Não, a gente é diferença, nós temos que mostrar a diferença. Talvez a gente está vivendo num período onde você possa dizer, mas tem crentes que não parecem que são crentes. E realmente tem crentes que não parecem que são crentes. Tem crentes que você olha para o mundo, talvez estão até pior que o mundo, onde usa o altar para pregar de qualquer maneira, falar o evangelho de qualquer maneira, a escarnecer o evangelho, brincos em outros vários lugares, as roupas não são adequadas. O irmão Léo até me falou uma vez, o irmão Léo, de um pastor bem conhecido, pregando na praia de Suba, né, mano? E aí eu olho e realmente isso escandaliza o evangelho, irmãos. Isso causa até uma ira na gente, porque a gente olha para o evangelho do Senhor, não é bagunça, né, irmão? Está pregando e entregando profecia. Agora a pergunta é: Deus na vida dessa pessoa? Porque na verdade ele se igualou às pessoas do mundo. São pessoas que são usadas pela carne, e aí eles usam até o emocionalismo de certas pessoas para influenciar. E isso é triste, irmãos, que a gente possa se distanciar até dessas pessoas, porque essas pessoas contaminam o bom evangelho. Essas pessoas contaminam até mesmo nós. E aí nós vamos para o terceiro e último, né? Que fala sobre santidade e justiça de Deus. Alguém pode já para mim 1 João, capítulo 1 e o versículo 5? 1 João, capítulo 1 e o versículo 5. Diz assim então: biblicamente a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, e nele não há treva alguma. Então, se Deus é a luz e não há treva nele, nós automaticamente, irmãos, também não pode haver trevas em nós. Automaticamente eu tenho que ser a luz, eu tenho que ser a diferença, eu tenho que mostrar que sou diferente. Diferente por quê? Porque eu sirvo a um Deus que é luz, porque eu sirvo a um Deus que é puro, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso, o único Deus. Então eu tenho que mostrar essa diferença. E então diz assim: compreender a santidade e a justiça de Deus é importante, irmãos, para reconhecer que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. Esses, irmãos, são atributos de Deus que estão ligados, e esses atributos não podem ser separados. Eu não posso dizer que Deus é somente reto, mas não é justo. Não. Deus é reto e justo. Eu não posso dizer que Deus é justo, mas não é verdadeiro. Não. Esses atributos todos estão ligados um ao outro, não existe como separar. Eu também não posso dizer que, por exemplo, a irmã Juliana, ela é verdadeira, mas se ela não é justa. Se ela não é justa, não pode ser verdadeiro, não é? Então são atributos que não podem ser separados. Então, como nós vimos, a santidade de Deus exige que ele seja justo. E a sua pureza e perfeição não permite, irmãos, que ele ignore o pecado, e muito menos tolere o pecado. Deus tem que punir o pecado. Deus tem que punir aquele que se rebelia contra ele. Então a justiça de Deus, ela é a expressão prática de sua santidade. Tem um exemplo ao qual eu peguei, irmãos, sobre o dilúvio, que está escrito em Gênesis 6. Ali nos mostra, irmãos, que Deus realmente ele não tolera o pecado e nem a rebelião contra ele. O dilúvio é um exemplo bem prático.
aonde vemos que a corrupção do ser humano, o pecado tomou conta da humanidade, e aí chegou até as narinas de Deus. E aí Deus puniu. Só nos mostra que Deus realmente ele não tolera o pecado de forma alguma. Então a punição daquele povo naquela época foi o juízo. Hoje, com certeza, irmãos, se Jesus viesse, se Deus olhasse para a terra agora, ele não acharia ninguém mais justo. O mesmo povo que pecou naquela época é o mesmo povo que peca hoje. Mas hoje a diferença é que nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo. Ele deu o seu filho, mesmo o Gilson sendo pecador. Não, eu dou meu filho para você. Mesmo o Gilson muitas vezes sendo falho, eu dou meu filho para você. Jesus decidiu morrer por nós. Então, irmãos, Deus jamais deixará o pecado sem punição, porque ele vai contra a natureza santa e justa dele. Então nós devemos ter a santidade de Deus como padrão em nossas vidas, e ser chamado a ser santo e ter uma vida pura e separada do pecado. Como eu falei no início, refletindo em nós o caráter de Deus, mas em tudo em nossa vida, não somente em boa parte, é em tudo. Não devemos refletir Deus em nossa vida 80%, 20% eu faço o que eu quero, não, é em tudo. Então nós devemos viver a nossa vida de acordo com o padrão de Deus, de acordo com o que Deus quer. Talvez você me diga, irmão Gilson, não é fácil. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, as lutas vêm, o inimigo afronta, mas se você permanecer fiel, como eu falei no início, o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a viver de acordo com como Deus quer. O Espírito Santo conhece a minha fraqueza, ele sabe daquilo que eu sou falho, então é onde ele vai trabalhar para me aperfeiçoar. Irmãos, a gente vive num mundo, como eu falei, onde a injustiça e a impureza hoje em dia comuns, mas a gente, como servos de Deus, filhos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, nós temos, irmãos, que viver de uma maneira diferente, separada, totalmente ao contrário do que o mundo vive. Nós temos que estar, irmãos, na contramão do mundo, como a Bíblia diz, mostrando, irmãos, a esse mundo o caráter de Deus através das nossas ações, atitudes, através do nosso ser. Eu tenho que mostrar que eu pertenço a Deus e que Ele mudou a minha vida, e por isso eu não aceito o pecado, por isso eu fujo do pecado, por isso eu fujo da aparência do mal, por isso eu não aceito mais as ofertas do mundo, por isso eu vivo na contramão do mundo. Nós devemos mostrar isso em nós, irmãos, a diferença. Não sei se irmãos têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então a conclusão, irmãos, diz assim: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade, da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo, irmãos, de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois a santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Aquilo que eu falei antes. Aqueles que não aceitam a Jesus, que não aceitam ser moldados de acordo com o padrão de Deus, infelizmente vão ser punidos. Tem punição, porque Deus jamais vai tolerar o pecado. E essa seria, então, irmãos, a lição número 10. Aí nós vamos para as perguntas. O Mário vai responder hoje. Vai responder hoje? Então ela vai primeiro, então. Ela vai primeiro, então. O que a palavra de Deus gera? Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. A palavra santifica o crente. A segunda pergunta, irmãos. Segunda lição. O que queremos dizer com santificação? Esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo.
Isso é um processo pelo qual o pecador se torna santo, puro. A terceira é fácil, irmãos. Mencione 3 estágios de santificação. Novo nascimento, santificação e glorificação. Isso aí, mano. A quarta, como a Bíblia revela a Deus. Como que a Bíblia revela a Deus para nós? Como santo de Israel. Amém. Isso aí. A quinta, para o que a Bíblia aponta a santidade de Deus. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. Amém. É isso, então. Essa seria a lição 10.